Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 6, a mordomia da adoração. Estamos estudando nesse trimestre mordomia cristã. Inicialmente, peço que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like e para que você também possa receber as notificações, que você possa então ativar o sininho aí que está aí ao lado, para que assim que colocarmos um vídeo novo você possa rapidamente receber a notificação e assistir e compartilhar o vídeo. Lição 6, a mordomia da adoração. Nesta lição 6 nós vamos conceituar o que é adoração, vamos explicar como adorar a Deus e também vamos pontuar alguns gestos e atitudes na adoração a Deus. A primeira coisa que o comentarista faz na lição é conceituar a adoração. A palavra adoração, o significado do termo adoração, ele vem do latim, o termo adoração na nossa língua portuguesa, vem do latim adoratione ou adorare, que significa o ato de adorar, reverenciar, com muito respeito, um ser, render culto a merecimento, mérito, dignidade ou mérito, ou reconhecimento outorgado ou devido a essas coisas, prestar homenagens ou respeito. No mundo religioso, o termo está relacionado à devoção religiosa ou reverente, serviço ou honra prestada a Deus, quer pública, quer individual. Esse é o sentido do termo, a definição do termo adoração. Bem, nós podemos observar que o comentarista ele também aborda, dentro da definição etimológica, ele busca algumas palavras nos termos originais, especialmente no Novo Testamento, para a palavra adoração. Bem, um dos termos mais comuns para a palavra adoração, nós temos várias palavras que estão relacionadas ao termo adoração ao longo da Bíblia. Nós temos a palavra latreia, ou latreia, que está relacionado a serviço mediante pagamento ou como um escravo. O termo aparece em vários momentos da Bíblia. João 16, 2, Romanos 9, 4, Romanos 12, 1, Hebreus 9, 1 e 6. Outro termo que é muito comum é o termo leitorgia, que vem do termo leitorgos. Leitorgos era um funcionário público. O termo leitorgia é formado por dois vocábulos na língua grega: laos, que quer dizer povo, e ergon, que quer dizer trabalho. Então, significava o serviço para o povo, ou serviço público. Era o serviço que se realizava para o povo. E o termo passou a significar servir publicamente em adoração religiosa. Bem, um outro termo muito comum na adoração é o termo proskinel. Proskinel é uma das palavras mais comuns que aparece na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, no grego, que está relacionado à adoração. A palavra proskinel, na língua grega, ela é formada por dois vocábulos, pros e kinel. O termo está relacionado a beijar. O termo está relacionado a se curvar e também beijar, né? O Heródoto, inclusive, ele disse que uma saudação no mundo oriental antigo, se as pessoas fossem iguais, eles se beijavam na face. Mas se uma pessoa fosse inferior à outra, como uma forma de reconhecer a superioridade do outro, ele se curvava, ele se prostrava e então ali beijava a outra pessoa. É daí que vem um termo, então, proskinel. O termo proskinel, ele aparece em vários momentos no texto bíblico e ele está relacionado a, o significado é fazer mesura, fazer reverência. Pros e kinel, beijar, a palavra kinel é a palavra beijar, e pros quer dizer fazer um movimento para frente, ou mover-se. A ideia era a pessoa se mover, se prostrar e beijar a outra pessoa. É o termo, então, proskinel. O termo, então, proskinel significa reconhecer Deus, sua natureza, seus atributos, seus caminhos, suas reivindicações, né? Quer pela saída do coração em louvores e ações de graças, quer pela também ações feitas
em tal reconhecimento. Isso era então o proskinel. Bem, ao longo da revista, então, ele comenta esses termos relacionados, né? Ele comenta essas palavras que nós acabamos então de expor. São termos que aparecem na Bíblia relacionados à adoração, né? No Antigo Testamento nós temos o termo shahá. O termo shahá, que aparece cerca de 100 vezes, significa curvar-se, prostrar-se diante de Deus, né? Nós temos também o termo que aparece também no Antigo Testamento, rabad, ou rabodá. O termo aparece também em alguns momentos no Antigo Testamento. O termo aparece, por exemplo, em Números 4, 26, em Êxodo 5, versículo 11. O termo rabodá, por exemplo, ele está relacionado a labor, trabalho. Ele aparece na Bíblia no sentido de serviço cultual, serviço de adoração. Por exemplo, em Êxodo 5, 11, em Números 4, 26, em Números 3, versículo 7, 1 Crônicas 28, versículo 13, a Bíblia em alguns momentos usa esse termo, rabodá, serviço, no sentido de adoração. Em alguns momentos, provavelmente no livro de Números, por exemplo, aparece a expressão para o serviço do Senhor. O serviço do Senhor ali era o culto ao Senhor ou a adoração ao Senhor. Então, são termos que aparecem. O termo rabodá aparece cerca de 145 vezes no Antigo Testamento, né? E o termo shahá aparece cerca de 100 vezes. Então, são termos no Antigo e no Novo Testamento relacionados, então, à adoração. É interessante que você mostre para os alunos alguns desses termos e mostrar alguns textos bíblicos em que eles, então, aparecem. Bem, outro elemento que nós queremos destacar aqui em relação a essa questão é a questão da história da adoração, né? Você pode destacar a história da adoração, fazer uma síntese da história da adoração que nós temos ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras. A história da adoração ela está presente desde os primórdios da raça humana. Nós observamos isto ao longo das Escrituras, né? A adoração ela esteve presente desde os primórdios da raça humana. Nós observamos isto na nação de Israel. Nós observamos, por exemplo, que o ser humano, ele, desde os seus primórdios, ele adora a Deus, né? Desde o início da história bíblica, da revelação bíblica, nós temos o homem adorando a Deus. Adão e Eva, por exemplo, eles tinham uma comunhão regular com Deus no Jardim do Éden. Isso está em Gênesis 3, o versículo 8. Isso nos mostra que era uma espécie, então, de adoração. Também Caim e Abel trouxeram a Deus oferendas, ou tributos, ou dádivas a Deus, conforme aparece no original, de vegetais e de animais. Também a Bíblia nos diz que os descendentes de Sete invocaram o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Noé construiu um altar ao Senhor para oferecer holocaustos depois do dilúvio. Gênesis 8, versículo 20. Abraão também assinalou a sua passagem da terra prometida com altares. Em vários locais onde Abraão chegava, ele erigia, ele levantava altares ao Senhor. Gênesis 12, 7, 8, Gênesis 13, versículo 4, além de outras referências que nós temos então no texto bíblico. Então, a história da adoração. Se você fizer uma síntese, um estudo sobre a história da adoração desde o período do Antigo Testamento, nós vamos observar alguns pontos importantes em relação à adoração, primeiramente no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. O que nós podemos observar em relação à adoração no Antigo Testamento? Nós podemos observar que esta adoração, ou a adoração no período do Antigo Testamento, ela era uma adoração em função do fato de Deus ser uma pessoa real, Deus existir e Deus ter se revelado ao homem. Nós observamos no Antigo Testamento que várias expressões estavam envolvidas na adoração a Deus. O temor, o medo, a gratidão, o amor,
tudo isso poderia ser experimentado na adoração, né? Mas a essência da adoração era, além disso, o começo da adoração e o alvo principal da adoração estava não no sujeito que adorava, mas no objeto que era adorado. E nesse caso, o objeto então era Deus. Deus é um ser superior, ele é um ser real, ele existe e ele se revelou. E no ato de adoração no Antigo Testamento, nós observamos então que Deus, tendo se revelado, sendo um ser eterno, sendo um ser soberano, as pessoas do Antigo Testamento, elas reconheciam isso em Deus e elas então o adoravam. É isso que nós observamos no Antigo Testamento. Nós observamos também que a adoração no Antigo Testamento, ela existia também em forma de serviço. Mais na frente, na história bíblica, nós vamos observar que a adoração ela se tornou mais formal. Antes da adoração se tornar formal no Antigo Testamento, ela acontecia no âmbito da família. Nós observamos isso. Uma das formas mais antigas de adoração no Antigo Testamento é a da família. Antes de Israel se tornar um povo, se tornar uma nação, já havia uma família de adoração. Nós vemos isso em Abraão, em Isaac, em Jacó, nós vemos isso nos filhos de Israel. Ou seja, a adoração do Antigo Testamento, inicialmente, ela se concentrava também no ambiente familiar. Um outro elemento era o louvor e a oração. Nós observamos no período patriarcal que a oração doméstica, a oração pessoal, fez parte da adoração no Antigo Testamento. Vemos isso, por exemplo, em Abraão, em Gênesis 12, em Gênesis 24. Nós observamos que o servo de Abraão, ele orou antes de buscar uma esposa para Isaac. Então, o louvor e a oração faziam parte também da adoração no período do Antigo Testamento. Um outro elemento, e agora já no ambiente mais formal, embora antes do ambiente formal também já houve, era os sacrifícios. Os sacrifícios patriarcais, inicialmente, eles eram domésticos, eles eram pessoais. Abraão, por exemplo, ele levantou altares, invocou a Deus. Jacó, por exemplo, em Betel, levantou uma coluna e derramou óleo sobre ela. Então, nós observamos a realização de sacrifícios. Outro elemento ainda dentro do período da adoração familiar era a questão relacionada à instrução. A adoração no período familiar havia também a instrução. Deuteronômio 6,4 diz o texto: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o texto diz: essas palavras intimarás a teus filhos. Então, a instrução familiar fazia parte também da adoração no Antigo Testamento. Em vários momentos, inclusive do livro de Salmos, Salmo 78, versículo 3, principalmente os salmos históricos, né? O Salmo 105, ele relata esses momentos de instrução que fazia parte da adoração. Bem, um outro momento que nós temos depois desse período, que a adoração foi progredindo, temos então o aspecto público da adoração. Com a construção do tabernáculo, que nós estudamos no trimestre passado, nós observamos então que a adoração começou a tomar um caráter mais público no período do Antigo Testamento, né? Ali tinha então os rituais, os sacrifícios, as festas sagradas, né? A arca do concerto, o Shabat ou o sábado, tudo isso relacionado ao tabernáculo. Era a adoração do período do tabernáculo. Depois nós temos o templo. Com a construção então do templo, com a entrada do povo na terra prometida e a construção então do templo, o templo então se torna um local então de adoração. Ali no templo então se buscava ao Senhor, ali se realizavam os sacrifícios, ali havia instrução. Enfim, o templo foi um local de adoração no período do Antigo Testamento. Logo depois nós temos então a sinagoga. No período então do cativeiro babilônico, desprovidos então do templo, devido ter sido destruído pela Babilônia, o povo então constrói as sinagogas. E quando retornam do cativeiro babilônico, eles continuam utilizando as sinagogas como local de adoração. As sinagogas então eram um local de adoração, de instrução, era o centro da vida religiosa do Israel pós-cativeiro, e também no início do período do Novo Testamento,
indo até o período também do Ato dos Apóstolos e da Igreja primitiva. Bem, um outro aspecto que podemos observar da adoração também no Antigo Testamento era a adoração individual. Assim como havia adoração em família, havia adoração pública, havia também adoração individual. No período patriarcal, nós observamos muito isto. Os patriarcas, de maneira pessoal, individual, eles também adorando a Deus. Também no período da monarquia, no período exílico, no período pós-exílico, nós temos homens de oração, nós temos confissão, nós temos louvor, nós temos um livro de Esdras, de Neemias, momentos em que pessoas fazem confissões, inclusive individualmente, né? Também na época do profeta Jeremias, Daniel, na época de Davi, nós vemos isso principalmente no livro de Salmos, também no período dos reis, como Ezequias, por exemplo, nós vemos muito a adoração de forma individual. Bem, no período do Antigo Testamento, nós tivemos um elemento, então, que deformou um pouco a adoração do período veterotestamentário, que foi a idolatria. A idolatria era a prática cultual das nações pagãs. A palavra idolatria é formada por dois vocábulos, ídolo e latreia, ou latreia, que quer dizer adoração ou servir a ídolos ou a outros deuses. Toda adoração que não é dirigida ao Deus verdadeiro é, consequentemente, idolatria. As nações que viviam ao redor de Israel, elas praticavam a idolatria. E Israel foi muito tentado a isso, embora Deus tinha diversas vezes advertido-as acerca desta prática. Isso trouxe terríveis consequências, isso trouxe inclusive várias mensagens proféticas que nós temos no período do Antigo Testamento, do profetismo bíblico. Inclusive isso também trouxe consequência do cativeiro, né? Tanto o assírio quanto também o cativeiro babilônico. Então Israel recebe as influências estrangeiras e a adoração verdadeira a Deus ela é de uma certa forma prejudicada. Bem, um outro elemento também que foi condenado no período do Antigo Testamento foi o formalismo da adoração. O profeta Malaquias, por exemplo, ele condenou esta prática. A nação do período pós-cativeiro, depois que retornaram do cativeiro, depois de um determinado período, eles então começaram a adorar a Deus de forma ritualística, especialmente os sacerdotes, também o povo, e o profeta Malaquias levanta a sua voz profética contra o formalismo religioso do período pós-cativeiro. Bem, quando chegamos ao período então do Novo Testamento, o que nós observamos então na adoração do Novo Testamento? No período dos Evangelhos, por exemplo, nós observamos que o templo ainda ocupava um espaço importante dentro da cultura judaica, então recebendo ainda a herança do judaísmo palestínico no primeiro século, né, e no período intertestamentário, eles então ocupavam o templo como local de adoração. Nós vemos, por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, que era um sacerdote, e a revelação de Deus veio exatamente quando ele estava cumprindo seu ministério ritual ali no templo. Nos evangelhos nós temos então a manifestação do Senhor Jesus Cristo, e com a manifestação do Senhor Jesus Cristo, muitos reconhecem Jesus o Messias e a adoração passa a ser dirigida a ele. Inclusive muitos, em atitude de reverência, se ajoelham diante de Jesus, reconhecendo nele a messianidade e reconhecendo nele também a divindade. E adoram ao Senhor Jesus prostrados, ajoelhados, né? Adorando, reverenciando e reconhecendo nele o ser divino. No Ato dos Apóstolos, também nas epístolas, nós observamos que no Ato dos Apóstolos o templo continua sendo um local de adoração, embora com a entrada do mundo gentílico, ou no mundo gentílico, as formas de adoração vão sendo ampliadas, né? É o que nós podemos então observar. Então, um pouquinho da história da adoração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, você pode sintetizar e mostrar isto para os seus alunos. Bem, a nossa lição, logo em seguida, na segunda parte, ela fala como se deve adorar a Deus. E ela mostra que a adoração a Deus deve ser em espírito e também em
verdade. A adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade. Inclusive o Senhor Jesus, ele corrige alguns problemas relacionados à adoração que o povo tinha no período, inclusive retratado lá no encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? O que nós podemos observar em relação a isto? O comentarista ele aborda que a adoração ela deve ser em espírito e em verdade. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana. Inclusive, Jesus corrigiu algumas distorções relacionadas à adoração que a mulher samaritana tinha e que os samaritanos, de uma forma geral, tinham. Jesus mostrou que o culto cristão, que a adoração cristã, ela não tem um lugar adorativo. As pessoas os samaritanos, eles achavam que o local de adoração deveria ser o Monte Gerizim. Devido às suas tradições religiosas, eles viam o Monte Gerizim como um local de adoração. Jesus mostra e diz para aquela mulher: a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus quis mostrar que a adoração não estava limitada a um local adorativo. Ou seja, o local de adoração a Deus não se restringe, não se limita a um local. Deus não tem um túmulo sagrado, nem uma Aparecida do Norte, nem uma Roma, nem uma Fátima, nem uma Jerusalém. Deus ele não se prende a um número tal, nem tal lugar, nem gruta tal, nem tal cidade, nem seu poder, nem sua pessoa se limitam a um espaço de pau, de ídolo, de ouro, de prata ou de barro. Não é propriedade particular da igreja, tal, e nem é monopólio de organização nenhuma. Jesus mostra que não existe um local específico de adoração. Ou seja, o mais importante não é o local de adoração, mas é o coração do adorador. Jesus também mostra que a adoração não é reflexo do cerimonialismo. Eles estavam acostumados àquele ritual, àquele cerimonialismo, e muitas vezes o cerimonialismo leva à sensação, procura impressionar. O homem adora a liturgia, o brilho, a festa, as emoções, mas o cerimonialismo, muitas vezes com gestos ensaiados, num culto carismático, enfim, bem elaborado, muitas vezes não representa a essência do coração. Outra coisa que Jesus mostrou em João 4 é que a adoração não vem de deduções lógicas. Os samaritanos eles não aceitavam a plenitude bíblica, eles só criam no Pentateuco, e esse aqui era o erro deles. Eles então tinham abandonado a Bíblia e a confusão então entrou na mente deles. Jesus mostrou que o louvor é revelado para o Pai, que a adoração verdadeira não é fruto da criatividade, não carece de sanções doutorais, nem precisa de endosso humano, não tem que ser fruto de conclusão lógica. Isso que Jesus mostrou. E em quarto lugar, Jesus mostra que a adoração deve ser cristocêntrica. A adoração é um ato divino, é um encontro do eterno com o passado, do infinito com o finito, do espiritual com o carnal, de Deus com o homem. No culto, no louvor, na adoração, Deus e o homem se encontram. Por isso deve haver um mediador, Deus-homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Bem, a adoração também é universal. Jesus inclui aquela mulher na adoração. Inclusive os discípulos, quando voltaram, eles se admiraram que Jesus estivesse conversando com a mulher samaritana. Jesus inclui então as mulheres, Jesus inclui a todos, mostrando que o culto então não é um culto, ou a adoração não deve ser produto de acepção de pessoas, de religiões segregárias, né, que ignoram o Deus de amor e também que inclui a todos. Bem, religiões fascistas, bairristas, onde se defende a guetificação cultural, regional, ignorando o caráter universal do culto cristão. No louvor, todos os povos da terra são por meio de Jesus Cristo recebidos pelo Pai, que não faz acepção de pessoas. Bem, Jesus mostra aqui em João 4 que o culto deve ser em espírito e em verdade. O que quer dizer essa expressão em espírito e em verdade? A palavra espírito aqui em João 4, versículo 24, não se refere ao Espírito Santo, mas ao espírito humano. Jesus está dizendo que a pessoa deve adorar não simplesmente em conformidade externa a ritos e lugares religiosos, externamente, mas interiormente, em espírito, quer dizer com atitudes corretas do coração.
E a expressão verdade aí diz respeito à adoração a Deus consistente com as Escrituras e centrada no Verbo que se fez carne. Então, em espírito está relacionado a atitudes que vêm do interior, e em verdade quer dizer conforme aquilo que foi revelado pela verdade nas Escrituras. Bem, então na segunda parte ele mostrou que o culto então deve ser em espírito e em verdade. Ele também comenta a expressão o culto racional. O culto não pode ter apenas o caráter emotivo. É claro que no culto nós envolvemos também a emoção, mas essa não é a finalidade ou a essência do culto, né? O culto pode ter emoções, mas não deve ser um culto com emocionalismo, que é o desvirtuamento das emoções. O culto deve ter um caráter culto racional. Culto racional também não quer dizer culto racionalista. É um culto que envolve não somente as emoções, mas envolve também a razão. Bem, e finalmente, na terceira parte, ele comenta sobre gestos e atitudes na adoração a Deus. Esses gestos e atitudes na adoração a Deus, nós temos vários gestos. Um dos gestos que nós temos é o gesto de ajoelhar-se, prostrar-se, né? O ajoelhar-se ou prostrar-se é um elemento também muito comum na adoração a Deus. Nós observamos isto, né, ao longo da Bíblia. Ajoelhar-se, prostrar, inclusive a palavra proskinel. Ajoelhar, prostrar-se é um ato, então, de reverência diante de Deus. Uma outra expressão que nós podemos ter na adoração a Deus é exatamente o louvor e a adoração. O louvor e a adoração a Deus, ela envolve, então, vários elementos, né, que eu gostaria de destacar aqui. Quando falamos de louvar a Deus, o louvor faz parte da adoração, a música, o louvor faz parte da adoração. Mas muitas vezes nós vemos hoje desvirtuamento. Eu quero chamar a atenção para alguns elementos que uma música deve ter, uma música que de fato adore a Deus. Primeiro, quanto à expressão, ela deve expressar uma verdade bíblica. A música na adoração deve expressar uma verdade bíblica. Segundo, quanto à doutrina, deve expressar doutrinas corretas. Ou seja, não deve as músicas expressar doutrinas que não estão na Bíblia, que é produto meramente da mente humana. Também quanto à devoção, deve ser caracteristicamente devocional. Deve infundir devoção, sentimento de reverência a Deus. Quanto à forma, a música deve possuir boa forma literária. Nós vemos hoje músicas muito pobres no aspecto literário, no aspecto poético. Várias músicas hoje não têm beleza poética. É interessante nós observarmos a beleza poética também. Aqui entra o aspecto literário. Também quanto ao estilo, deve ter um bom estilo musical. A música também deve ser apropriada para cada ocasião. Quanto à ocasião, então, deve ser apropriada. E quanto ao uso, deve ser adaptada ao uso da congregação. Então são alguns princípios relacionados a essa questão da música, do louvor, do cantar, né, e expressar adoração a Deus. O autor, então, ele destaca esse elemento, louvar e cantar faz parte, então, da adoração a Deus. Devemos atentar também nesse aspecto de louvar e de cantar, e o comentarista chama a atenção para a expressão sacrifício de louvor. No Antigo Testamento, os adoradores não apenas prestavam louvores a Deus, eles também prestavam sacrifício, incluindo o que? Animais, incenso, cereais, enfim. Nós observamos isso no Antigo Testamento, Salmo 50, versículo 14. Sacrifício de louvor é que o texto diz. Bem, devemos então adorar com sacrifício de louvor. Hoje nós temos o chamado movimento gospel. O louvor e a música têm sido muitas vezes utilizados para exaltar e glorificar artistas ou levitas, entre aspas, e para propagar simplesmente a exibição de bandas gospel e outros grupos musicais. Essa visão, então, é uma visão deturpada. Muitas multidões se reúnem em tais lugares, templos, estádios ou praças, para os chamados shows gospels, quando muitas vezes não estamos generalizando, a adoração não é em espírito e em verdade para a glória de Deus. Deus somente
o espectador. Os que cantam ou tocam devem ser de fato adoradores e não apenas artistas ou celebridades. Por outro lado, nós vemos o que? A glorificação pessoal. Isso vem sendo estabelecido. Estabelece um verdadeiro mercado gospel, onde tais pessoas afamadas, tais pessoas que têm um determinado nome, elas cobram então avultuosos cachês para cantar em tais lugares, porque elas são celebridades. Elas não são comuns como nós, né? E então cobram altas taxas para que as pessoas possam ouvir-os cantá-los. Eles só fazem isso porque tem pessoas que pagam. Portanto, nós devemos atentar para isso. Sacrifício de louvor. É lamentável que isso aconteça e venha deturpar a verdadeira adoração cristã. Não estamos generalizando, mas estamos mostrando que isso infelizmente acontece. Claro que há exceções no meio cristão. Existem cristãos, existem cantores, existem também pregadores que oferecem verdadeiros sacrifícios a Deus. Então, louvar e cantar. E por último, ele destaca a expressão glorificar a Deus. É muito comum no meio pentecostal usar a expressão glória a Deus e glorificar a Deus, que é típica do movimento pentecostal e também bíblica. Mas a glorificação da Deus, ela vai mais do que isso, vai mais do que essas expressões verbais, né? Precisamos adorar a Deus também com atitudes e com um bom testemunho. Um bom testemunho também é uma forma de adorar a Deus, né? Então, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então, são expressões, gestos e atitudes na adoração a Deus que o comentarista, inclusive, ele destaca, né? Então, que nós possamos estar atentos a estes elementos, né? Devemos também ter cuidados, aqui eu vou enumerar já finalizando, a questão do emocionalismo, que é a emoção exatamente pela emoção, o fanatismo, pessoas que muitas vezes dizem onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, acham que liberdade é para fazer verdadeiros abusos, coisas abusivas, né? E a ideia do texto não é exatamente aquela. Você pode observar que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, e exatamente ele estava contrastando com a não liberdade que vinha da lei. Então, esse texto não serve de base para as pessoas que querem fazer verdadeiros absurdos, bizarrices no culto e dizer que é adoração a Deus. Então devemos ter cuidado com o fanatismo, também devemos ter cuidado com o tradicionalismo na adoração a Deus. A adoração a Deus deve ser espontânea, embora ela deve ser também bíblica. Não podemos perder a espontaneidade e não podemos também perder a biblicidade na adoração a Deus. Então, que possamos refletir acerca disso. Ou seja, como é que nós estamos, então, adorando a Deus? Como está a nossa mordomia da adoração? De que forma você adora a Deus? A sua adoração a Deus é em espírito, é em verdade? É de forma bíblica? É de forma coerente? É de forma revelada nas Escrituras? Nós não podemos inventar nossos próprios cultos. Nós temos que seguir os preceitos das Escrituras, os preceitos da palavra de Deus. Claro, deixando lugar para a espontaneidade que é perfeitamente cabível dentro desse conceito de adoração conforme revelado nas Escrituras. Então, finalizando, vamos lembrar alguns pontos que nós vimos. Nós definimos o que é adoração, definimos alguns termos que estão relacionados à adoração, mostramos um pouquinho a história da adoração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Depois falamos sobre como se deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Explicamos essas duas expressões, espírito e em verdade. Também falamos sobre o culto racional, que é falado, que foi escrito lá em Romanos 12, versículo 2. E depois, a terceira parte, nós comentamos sobre os gestos e atitudes na adoração a Deus, que pode incluir o ajoelhar-se, o prostrar-se, o louvar, o cantar, o glorificar a Deus. Então, prezado professor de escola unical, realce esses pontos principais da adoração, contextualize, mas não deixe que a lição toma outros rumos. É necessário você lançar os fundamentos bíblicos, mostrar os elementos bíblicos e depois relacionar com a realidade dos seus alunos, claro, dando espaço para que eles também comentem, mas sem desvirtuar o tema que é a mordomia da adoração. E finalmente você pode então aplicar a eles perguntando como é que eles estão adorando a Deus. Como é que eles veem a adoração a Deus? A adoração a Deus é vista